Olá, seja muito bem-vindo ao DHE Cast, o primeiro podcast sobre manutenção industrial. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial e para apresentar esse programa comigo, nós temos o sócio, um dos sócios da DHE, que é o Luiz Augusto. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Caco. Hoje a gente está com a gente aqui o Wilson Fabene, ele é coordenador de manutenção da PLM Plásticos e é um amigo de longa data, a gente fez faculdade junto, né? Isso. Começou em eletrotécnica, não sei porque ele traiu a gente, partiu para mecânica. Tudo bem, Wilson? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. Me conta um pouquinho de quem é você e o que você tem feito com a PLM, que é a tua empresa. Vamos lá. Hoje eu estou como coordenador de manutenção, né? Na PLM Plásticos. É uma empresa de transformação de plásticos de engenharia. Então ela faz desde a chapa plástica, né? Uma lâmina, a termoformagem e toda a parte de acabamento nas células robotizadas, por exemplo. Um dos nossos grandes clientes que eu posso citar é a Amazon, Mercado Livre e Correios. A parte da embalagem. Parte de embalagens. O carro-chefe da empresa é embalagens. Também faz peças automotivas, né? O teto do trator da Caterpillar e o teto da Sprinter da Mercedes-Benz. Você está trabalhando só com empresa pequena, então, você está atendendo? Isso. Só empresas pequenas. Empresas bem... E por que você migrou? Você fazia faculdade com o Luiz, né? Fazia. E acabou mudando de ramo. Como é que foi essa... Vamos lá. Alteração. Tirando a parte que você achou muito difícil a faculdade, né? Eles iam para mecânica, era mais fácil. Vou começar quando eu era criança, né? Eu sempre gostei de desmontar tudo que eu ganhava. Qualquer coisa, carrinho de controle remoto. E eu nunca conseguia montar de volta, né? Até que meu pai percebeu isso e me deu uma maletinha de ferramenta com alguns carrinhos que possibilitavam isso. Então eu pensei, eu vou entrar em uma área técnica, né? Entrei em eletrotécnica, né? Estudei junto com o Luiz. E nesse tempo eu entrei no departamento de mecânica, fazendo estágio, né? E tive contato com os equipamentos de mecânica. Em que empresa? No DAMEC, que era o centro dentro do Cefec. Uhum. O departamento mesmo de mecânica do Cefec, né? Era o departamento que cuidava de todas as engenharias e tecnologias e técnicos. Então comecei a ter contato com os professores, com os equipamentos. E depois de 2 anos eu me vi numa sinuca de bico, né? Eu comecei a gostar da mecânica, vou mudar. Abandonei o curso de tecnologia em eletrotécnica e entrei no curso de mecânica. E a mecânica você fez aonde? No Cefec. Também no No Cefec. Cefec. Eu só mudei de curso, né? Abandonei um e entrei em outro. E como o Luiz falou, não é mais fácil, não. É bem mais difícil que a eletrotécnica. Há controvérsias. E depois de formado, qual foi a tua caminhada, assim? Que empresas você passou? Assim, no começo, vamos falar por etapas, né? No início da tua caminhada profissional. Eu fiz... Depois que eu saí do Cefet, né, que era o estágio de departamento de mecânica, eu fiquei 2 anos lá. Eu entrei numa empresa de embalagens, RMB Embalagens, que fica em Santa Felicidade. Lá eu fiquei 1 ano como estagiário. Depois que acabou o contrato, eu migrei para uma empresa chamada PCI Paraná, que fazia placas e circuito impressos para celular, antenas parabólicas, entre outras coisas. Também fiquei 1 ano. Né? Eu até lembro do meu supervisor de lá, que era um japonês que chamava Seu Mário, super inteligente, então eu aprendi muita coisa com ele. Isso aí nós estamos falando de 2005, 2006. Isso mesmo, 2005, 2006, 20 anos atrás. E eu fazia tudo nessa empresa, desde mexer nos CNCs de corte até trocar uma descarga no banheiro, tudo, ele não tinha dó. Depois desse tempo eu saí. Eu acho que eu fiquei 1 ano sem trabalhar, somente para estudar. E entrei numa empresa chamada MVC Componentes Plásticos. Que o nome é Marco Polo Veículos em Componentes, que é a empresa de ônibus. Também é uma empresa pequenininha. É uma empresa bem legal. Lá ela fazia muitas peças automotivas, né? Para-choques, tetos, e fazia peças de fibra de vidro também para os caminhões e ônibus. Tinha Scania como cliente, Volvo, Renault, CNH, entre outras. Mas nessa época aí, vocês faziam... Eu não me lembro bem, eu atendi o Wilson nessa época. Vocês faziam umas casas, né? Diferente, tipo umas
umas casinhas pequenas pré-fabricadas de fibra, né? Mandava pra África, alguma coisa assim, não era? O diretor na época queria fazer casas sustentáveis, rápidas de serem construídas e mandar para tivesse alguma tragédia, digamos assim, né? Então, tinha alguma enchente na África. Era rápida de montar. Lá uma semana montava, né? Era uma casa E de que como se fosse tamanho que eram Lego. essas casas? Ela devia chegar a 50, 60 metros quadrados. Nossa, grande. E pra gente, assim, que eu vi lá na época da fabricação, mas pensa numa guarita grande. Tipo uma guarita. Parece até o mesmo material de guarita e tudo, né? Que era de fibra. Era de fibra e EPS, né? Daí tinha todos os certificados anti-chama, tudo. E depois de um tempo ela começou a vender pro governo federal e começou a fazer creches pro Brasil inteiro, né? Então era uma empresa que fazia plástico, fibra de vidro, casas, componentes de energia eólica, né? Que é um grande avanço hoje, né? Na parte Sim. de sustentabilidade. Essas casas, só para tirar uma dúvida, essas casas, apesar de serem rápidas de montar, elas eram duráveis, então. Sim. Poderia, sim. porque você está dizendo que o governo utilizou para fazer estruturas que perduravam, né? Sim, usa muito. Em Interessante. Alagoas tem muitas escolas. Ainda tem sido fabricadas? Não. Você sabe por quê? Na verdade, o custo, né? O custo. Na época, a empresa vendeu mais de 1.000 creches para o governo federal. E como é tudo moroso no governo, né? Até você assinar o contrato e começar realmente a entregar, a inflação Já comeu teu lucro. tudo lucro. Entregar e receber, né? E isso, exatamente. E isso prejudicou muito a empresa. Entendi. Tanto que depois de um tempo ela entrou em recuperação judicial. Porque é complicada essa questão. Eu atendi bastante tempo também órgão público. É difícil de vender e um pesadelo para receber, né? Exatamente. Continua falando da tua experiência. Você estava nessa empresa e aí, depois dela? Nessa empresa eu entrei como estagiário, né? Depois de um ano virei analista de manutenção. Eu, estando como analista de manutenção, já tinha contato com todo mundo, né? Eu não tinha um supervisor, coordenador direto. Eu respondia pro gerente industrial. Então eu comecei a ter contato com os técnicos de manutenção, percebi as dificuldades e as melhorias que poderiam ser feitas. Eu sempre gostei de fazer cursos de pequena duração voltado para a área. Então comecei a fazer cursos voltados para manutenção preventiva, preditiva, gestão de manutenção. Aqui em Curitiba tem um órgão chamado Abraman, que é bem interessante, bem legal para quem quer seguir essa área. Então eu comecei a implementar os indicadores de manutenção, que no meu ponto de vista é o mais importante controle dentro de uma fábrica. Que você tem a mão, né, a máquina na tua mão, sabe quanto tempo ela fica parada, quanto tempo você demora para consertar e quanto custou cada intervenção. Né? Se um gestor de manutenção não tiver isso na mão, ele não é um gestor. Então eu fiquei 4 anos como analista e fui promovido a supervisor de manutenção, fazendo exatamente a mesma coisa. Porém, como a empresa cresceu, ela chegou a ter 7 unidades no Brasil, eu comecei a ajudar as outras unidades. Às vezes viajava, ajudava na manutenção. E por último, ela teve uma unidade internacional no México, né, que fazia só peças plásticas daí. Legal. Você falou em manutenção preventiva, preditiva e acho que gestão de manutenção, é isso? Isso. Explica um pouquinho para alguém que possa estar nos assistindo que não seja da área, não entenda tão bem assim esse assunto, como eu, por exemplo. Vamos lá. Primeiro de tudo é a manutenção corretiva. Tá. A manutenção corretiva é quando quebra e a máquina perde a função dela. Para a produção, para tudo. No meu caso lá, tá fazendo a termoformagem de uma carenagem de geladeira. Para de fazer. O cliente não recebe a peça. A gente vai lá, arruma na hora, né, uma manutenção imediata e é menos interessante. Com isso, né, velho, já começou a se tornar manutenção preventiva. Né? No meu caso era por tempo, né, ou calendário. Né? Uma vez a cada mês, uma vez a 6 meses ou 1 ano. Ou no caso de peças que vão óleo, por horas, né? Então, manutenção preventiva, basicamente, é a troca de peças que tem um desgaste
natural. Certo. Rolamento, correias, entre outros. Você sabe que ele tem uma vida útil Exatamente. e você faz essa programação em cima da vida útil do componente, antes que ele quebre. Isso mesmo. E é uma manutenção cara também. Porque você troca a peça sem saber que ela vai quebrar. Mas simplesmente vai lá e troca um rolamento. Depois disso vem a manutenção preditiva, né? E eu tenho bastante conhecimento em 3 delas. Que é a análise de vibração, né? Voltado para equipamentos rotacionais. A termografia, tudo voltado à parte elétrica, disjuntores, painéis elétricos, transformadores. E a análise de óleo, que você vê a vida do óleo, se tem alguma impureza, água, algum cavaco de metal, algum desgaste. Porque todo componente, por exemplo, você pega lá, eu não sei, vamos pegar uma válvula proporcional, hidráulica. Se você pegar no manual, no catálogo dela, o fabricante vai te dizer, olha, essa válvula, o indicado é trabalhar com um nível de contaminação até NS5, por exemplo. Só que você não sabe, é um tipo de um contaminante invisível, você não consegue verificar, como a água, a água tá suja, você vê o óleo, não. Então aí entra essa parte da análise de óleo. Você faz uma análise do óleo, a laser, e ele vai te identificar se está acima ou abaixo. Desculpa. Se estiver acima, entra com uma manutenção, uma filtragem de óleo, uma limpeza de reservatório, para evitar que perca a vida útil, porque são componentes bem caros, né? Então uma válvula proporcional aí vai girar em torno de 100 mil reais. Você fazer uma filtragem de óleo numa máquina enorme, você vai gastar 10 mil reais. E você consegue resolver esse BO antes que ele se torne um problema realmente, né? Exatamente. Vou dar um exemplo prático. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma prensa de 300 toneladas. Ela usa 4 mil litros de óleo. 4 mil litros de óleo deve dar uns 40, 50 mil reais para você trocar hoje. Nossa. É Né? 15 a 20 reais o litro. Então, Dos óleos melhores, assim. fazendo uma análise, um controle e fazendo a manutenção certa, você consegue usá-lo por muitos anos. Não, por exemplo, a gente tem a DHE mesmo tem um contrato com um cliente lá em Pernambuco, que fica na planta da Jeep. Antes a gente começar, a gente já faz isso aí, eliminação de vazamento e tratamento de óleo. Basicamente só o óleo, a gente só cuida do óleo. Eles tinham em média 16, só que várias máquinas, 26 injetoras. Eles tinham em média 15 a 16 ocorrências de quebra, parada de máquina anual. Depois que começaram a fazer só esse tratamento do óleo, só a verificação, análise do óleo, limpeza do óleo, caiu para 2 quebras por ano. Porque não adianta, foi muito judiado o equipamento, né? Então, ainda assim ele vai cobrar o preço. Porque foram anos ali, cuidado zero, só trocando óleo, né? Então, é uma coisa que é um trabalho fácil de fazer, na teoria, e traz um retorno enorme, tanto financeiro quanto na questão de parar a máquina. Né? Com certeza. A manutenção tem aquele jargão, né? Quando tudo funciona, ninguém sabe que existe. Sim, E é o quando- trabalho invisível, né? E quando dá problema é o culpado de tudo. Então, quem trabalha na manutenção tem que ter uma resiliência gigante, né? Eu acho que é um dos maiores desafios. E até para fechar essa questão do óleo, a gente vai botar em teste agora, na verdade. A gente está na versão beta. Nós desenvolvemos um aplicativo para celular que você consegue acompanhar em tempo real o nível de contaminação do óleo de cada máquina da tua fábrica. Então, por exemplo, você está na tua sala, na tua casa mesmo. Puxa ali, entra, ele vai sinalizar se está próximo do limite, abaixo do limite. E você já vê ali tanto o nível do óleo, você acompanha o nível de todas as suas máquinas, assim como o nível de contaminação. Em tempo real você consegue ver o que está próximo do limite, o que você já tem que programar a filtragem, até para facilitar a nossa vida, né, do pessoal da manutenção. Porque, pô, ter que ir em loco, ou ter que... Não é toda máquina tem um contador de partícula inline, né? O contador de partícula inline é um equipamento que você não precisa nada além da máquina. Você vai na máquina, você aciona ele ali, ele já te mostra como está o óleo. Só que isso é minoria. A maior parte dos casos, as empresas têm que contratar uma empresa como a minha, eu chego com o meu contador portátil e a gente faz a medição. Então, assim, eu desconfio que meu óleo está ruim. Ele vai saber isso aí uns 3, 4 dias, né? Até acionar uma empresa que vai lá, vai ter talvez um custo. Qual que é o indicativo? O cara olha, eu acho que meu óleo tá ruim. Por quê? No carro a gente sabe, né? Você Sim. vai lá e vê se ele tá dando liga ainda e tal, mas num maquinário mais complexo. Qual que é o indicativo para esse
empresário, industrial, ou técnico, ou operador, e dizer, não, eu acho que vai dar um problema, chama o Luiz lá, chama o Wilson para resolver? Vamos lá, no meu caso, eu faço por tempo. Todo ano eu faço análise de óleo. Eu não espero achar que Então é vai mais ter um problema. preventivo. Mais Preventivo. Tá, Se você esperar muito tempo e começar a ver as partículas na tua mão, já era. Quando você vê, já era. é A tarde engrenagem demais. ou as válvulas já era. Você já perdeu ela. Entendi. Ele até tem uma forma que ele te dá essa indicação, mas aí você já perdeu muita coisa. Por exemplo, ou é a temperatura, porque o equipamento hidráulico aí, o normal vai ser uns 40 graus. A gente sempre brinca, né? Você colocou a mão e não consegue segurar, é porque tá dando algum pau já. Ou ruído, aumenta muito o nível de ruído. Mas assim, se a bomba tá fazendo ruído, quer dizer que você já perdeu, já danificou a bomba. Então é o que o Wilson falou, né? O negócio é assim, é fazer a cada 6 meses ou um ano, mas tem que ser feito esse acompanhamento porque não tem algum sinal que o óleo vai te passar, ou que a máquina vai te Sim, passar. é bem difícil. Por isso até que a gente está desenvolvendo a questão do aplicativo. Porque daí é em tempo real, né? Nível do óleo, contaminação do óleo. Fica muito mais fácil. É um problema que a gente sofre muito. A gente tem encontrado manutenção com várias indústrias, né? No Brasil. Então, pô, é complicado. Tem que ter uma pessoa em cada para verificar índice do óleo. Agora não. Vamos ver. Vamos testar na pele. Eu faço bem barato para você. E a questão de óleo também tem a marca, né? As pessoas acham que não influencia a marca de óleo, mas influencia. A marca A, B e C. Existe uma grande diferença de preço, né? A área técnica, vou dar um exemplo. No meu caso, eu pego um orçamento de um óleo que custa R$1 o litro. O comprador vai lá e acha um de 20 centavos o litro. Ele vai lá e compra. Ele me pergunta se pode ou não se pode. Só que as características são diferentes, viscosidade, E acha que fez um bom trabalho ainda, né? ele faz um indicador de redução. Então tem que ter um estudo por trás E para esse trocar problema, o óleo. por exemplo, o dono lá da empresa, do maquinário, ele quer economizar, né? Sim. Então ele vai e compra o mais barato. Nesse caso, normalmente, dá problema ou o óleo só dura menos, né? Ele funciona, ele é útil por menos tempo? Útil por menos tempo. A durabilidade dele é bem menor. Normalmente os óleos, a ficha técnica é para 3, 4, 5 anos, né? Quando é um óleo meio, vamos falar assim, falar mal do chinês, meio chinês, Vem um mequetrefe. ano. Um ano você vai trocar. Então, normalmente, nessa área, falando de óleo, né? Geralmente, o mais caro é o melhor mesmo? Eu não posso afirmar isso, né? Porque eu não Mas sou um entre os grande mais entendedor, caros é o mas melhor. normalmente sim. Tá. Normalmente sim. E uma outra coisa, já que o Wilson puxou o assunto do óleo novo, o Wilson, como ele foi, ele já fez bastante treinamento, certeza que ele sabe isso aí, mas 90% dos nossos clientes não sabem que o óleo novo, ele não está pronto para ir para a máquina. Você tem que filtrar o óleo novo. Porque o óleo é fabricado para qualquer tipo de equipamento. Só que na indústria a gente tem bastante equipamento que é mecanicamente delicado. Qualquer nível de contaminação, por menor que seja, já atinge o equipamento. Então o cara compra o óleo novo e abastece a máquina e acha, beleza, agora troquei o óleo. Daí no outro dia estoura uma bomba. Daí o cara, pô, mas era o óleo novo? É porque o óleo novo tem que ser filtrado. Não tá, porque assim, o fabricante não sabe onde vai aplicar. Pode ser uma bomba de engrenagem, que é uma bomba que roda até com pedra brita dentro, ou uma bomba ali que você precisa ter um óleo bem cuidado. Então, além da qualidade do óleo, mesmo comprando óleo bom, às vezes por ignorância, assim, por falta de informação, o cara mete o óleo novo direto na máquina ali, sem filtrar, sem ter nenhum cuidado, e acaba ficando pior do que o óleo antigo. Exatamente. Recentemente a empresa adquiriu uma prensa 9 e ela tem que ser testada antes de vir pro Parque Fabril. Eu comprei o óleo, né? O óleo está lá na empresa, eu vou mandar esse óleo pro fabricante para ele não usar qualquer óleo que ele tenha lá, né? Porque ele até podia testar com o óleo dele, mas a gente não sabe como está. Não vai conseguir esvaziar o tanque 100%, né? Já vai ter nas mangueiras, nas válvulas. Sim. Então ele usa o nosso óleo, tira para o transporte, traz e a gente reutiliza esse óleo. Então é uma forma de evitar essa quebra, né? Voltando um pouquinho para a segurança, hoje as válvulas hidráulicas, né? As grandes válvulas hidráulicas para prensa é uma fortuna. Então tem que cuidar bastante. Nessa área de manutenção, o que geralmente dá mais trabalho? Que tipo de serviço é o mais complicado? Ou, não de forma geral, mas de forma específica, se você lembra de alguma história em que você sofreu para resolver?
Vamos lá, vamos falar de montador então, né? Em qualquer caso que ele não nos envolveu, ajudar ele. Montadora. Normalmente a montadora tem um milk run, né, lead time, que a carreta fica ali no pátio e você tem que fazer as entregas na hora certa, né? Nesse meu exemplo, era 3 vezes por dia, era o cliente Scania. Então, era 9 horas da manhã saiu uma carreta, um bitrem, às 2 e às 10 da noite. Cada uma com 300 paralamas, Nossa. né? Que já estava sequenciado na linha de montagem, então ele tinha que por ordem, dianteiro, traseiro, lado esquerdo e direito. E quando uma máquina dessa quebra, é um Deus nos acuda, né? Na época era uma termoformadora, né? E ela quebrou, né? Ficou 1 hora parada, gerou atrasos. E a gente arrumou, passou 1 mês, 2 meses. E a gente foi auditado pela ISO. Na época era ISO TS16, que é uma certificação automotiva. E lá no PCP apontou esse atraso no carregamento. Então o auditor vem pegando de trás para frente daí, né? O que tá acontecendo? E chegou na manutenção. Ele chegou para mim, por que essa máquina parou? Né? Só que ela ficou parada 1 hora e lá no PCP ela tinha parado 24 horas. Nossa. Porque ele jogou todo o atraso Na tua conta. na conta da manutenção. Né? Eu quis chegar nesse ponto por quê? Porque o controle é muito importante. Então a gente tinha solicitações, né? Eram de papel na época. E eu consegui mostrar pro auditor que ela só ficou parada 1 hora. Então esse que é o maior desafio, né? Você conseguir arrumar rápido, que todo mundo entenda, né? Não achar um culpado. Né? Achar o culpado é a pior coisa que tem. Você tem que achar a causa raiz e matar ela. Até porque sempre é manutenção, né? Não adianta só culpado colocar a sempre é manutenção como culpado, porque vai trocar a pessoa, vai trocar o gestor, mas o problema vai continuar. Então esse é o maior desafio. Colocar na cabeça de todo o grupo, né, de gestores, né, quem está em cima da cadeia, que a manutenção não é só um custo, ela é bem importante para manter a fábrica rodando, com qualidade e segurança. E muitas vezes ainda a manutenção, ela acaba sendo prejudicada. Por exemplo, o Wilson quer fazer uma ação preventiva. Ele precisa que a produção pare a máquina. Então ele tenta 1 dia, ele tenta 2 dias, tenta 3 dias. No quarto quebra a máquina. As tentativas que ele teve de fazer a emergencial, ou melhor, a preventiva, antes ela se tornar uma emergencial, isso aí já foi apagado, né? Não existe mais. Não, estava sentado só no cafezinho. O WhatsApp veio para melhorar bastante, né? Então hoje a gente tem grupos de WhatsApp que a gente manda isso aí. Então isso aí já ficou mais difícil. Fica registrado. Mas alguns anos atrás. Tirando aqueles que têm mensagem temporária. Assim, né? Era muito complicado. Que eu já pensei, esse é da produção, com certeza. Nós sabemos que tem limite de orçamento, tem a questão de você não querer parar a máquina e tal, mas como que seria, no ramo industrial, a manutenção ideal? Como que ela funcionaria? O que seria, assim, o sonho, né? O céu da pessoa que trabalha nessa área? Vamos lá, vamos falar que é meio utopia, né? A quebra zero. A máquina nunca quebrar. A máquina nunca parar. Né? Sempre trabalhar em cima da programação preventiva. Tá chegando no final do ano, vamos parar da férias coletiva para operação e a manutenção mexer na máquina durante 2, 3 semanas e o resto do ano, por exemplo, 2025, rodar sem nenhuma quebra. Se fizesse isso, zeraria as quebras? Não. Ainda assim não, né? Não. Você não consegue, por exemplo, prever componentes eletrônicos a vida útil. Né? Você consegue pegar a termografia quando ele esquenta, rolamentos vibrando, né? Correias frouxas, equipamentos sem lubrificação. Mas você pode fazer uma preventiva e no outro dia ela quebrar. Você desmonta a placa e quando você coloca, você inseriu um defeito nela, um problema. Né? Então é bem complicado essa quebra zero. Logicamente que existe... A gente fala em OE, né? Que é o quanto cada máquina está disponível. E dentro do OE tem a disponibilidade da máquina
qualidade e produtividade. Então, tem empresas que têm OE de 99,9%, né? São as montadoras, no caso. Citar uma do lado nosso aqui, que é a Renault. Né? A Horse, hoje, que é uma montadora também de motores, que saiu da Renault, também tem um OE bem elevado. No caso nosso, que a gente tem muitas peças diferentes, muitos setups, né? A gente acaba estragando mais a máquina. Eu vou dar um exemplo da MVC. Tinham 40 mil itens, né, diferentes dos clientes, de peças plásticas. Então toda hora você estava mexendo na máquina para fazer um setup. E era um setup de 2, 3, 5, 8 horas, dependendo da peça. Lá tinha bastante injeção, né? Só termoformagem. Nada de injetor. Nada de injetor. Porque a injetora sofre esse mesmo mal, né? Por exemplo, o cliente que a gente tem contrato ali, são mais de 200 moldes. Então é troca de molde o dia inteiro. Então daí não é ligar a máquina e ela ficar operando. Vai lá o operador, desconecta a mangueira, conecta a mangueira, troca o molde, puxa para lá. Então isso aí que o Wilson comentou, essa falta de me ajude aí, você que é homem publicitário. Constância. Não se vista. Atrapalha bastante nessa parte que ele comentou. Porque se fosse ligar e operar até o final do turno, tranquilo, né? O problema é que ela liga e desliga N vezes. E a maior parte dos problemas ocorre na hora que você starta a máquina. Até por resfriar o óleo, alguma coisa assim. O óleo aumenta a viscosidade, então se ele já está com algum desgaste, alguma coisa, pode ocasionar alguma quebra. É um negócio tão sensível que até a temperatura ambiente interfere. Que nem aqui em Curitiba, né? Que a amplitude térmica é gigantesca. Inverno de manhã, verão na hora do almoço. Até isso já atrapalha. Então imagina você ter que reiniciar a máquina diversas vezes no dia, no turno. Nós falamos aqui de dificuldades, de encrencas aí que você já enfrentou. Vamos falar da coisa boa. O que você mais gosta nesse ramo? O que te fez escolher esse ramo? E o que te mantém se levantando todo dia cedo, apesar das injustiças, né, que a manutenção sempre sofre aí nas empresas? Vamos lá. O que eu mais gosto é ter contato com todas as áreas. Né? Eu tenho, vamos dizer assim, acesso livre a todo mundo. Né? Eu não fico na frente de um computador fazendo um projeto, comprando materiais, dando entrada em nota. Não, eu vou lá na máquina, eu conheço os operadores, eu conheço cada produto, cada operação. Né? Às vezes dá um problema, eu vou lá, só de olhar eu já sei qual que é a solução. Então esse contato, essa liberdade de ir e vir, para mim me motiva bastante. Né? E eu posso visitar fornecedores, posso ir em feiras, né? E ter uma vivência internacional por causa disso, que eu acho bem interessante. Então isso me motiva bastante. Eu não fico naquele mundinho fechado ali. Porque às vezes tá dentro da empresa, você não sabe chover, ou se tá calor, se tá frio. É só a hora que você sai para a porta da fábrica. Coisa, né? E todo dia a mesma coisa. Você falou em vivência internacional. Para onde que você já foi a trabalho? A trabalho, o mais longe que eu fui foi para a China. Né? Fiquei uma semana na China visitando fornecedores, fazendo tryout e equipamentos. Fui para a Europa, tanto para a Eslovênia quanto Itália. Também fazer tryouts e visita a fornecedores. Estados Unidos e México. Legal. Então isso... E reclama da manutenção, né? Que é injustiçado. Eu posso dizer que as empresas que eu trabalhei foram, digamos, legais comigo nessa parte, né? Algumas empresas não envolvem a manutenção nisso, né? Simplesmente chega a máquina lá e instale. Normalmente eu vou lá para saber como eu vou instalar, né? Ver como funciona, ver todas as utilidades que precisam. Água, energia. A PLM hoje, você trabalha com uma equipe de quantas pessoas? Diretamente 10 técnicos. A empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E atende quantas empresas hoje? Quantas indústrias? Puxa, aí você lembra de cabeça? Você me pegou. Mas deve ter umas 20, 30 menores. E essas grandes que eu citei no início. Uhum. Né? Por exemplo, se o Luiz quiser desenvolver uma bandeja lá para contenção de óleo, né? Ele chega lá e pede um projeto e vê a viabilidade.
né? A empresa pode atender qualquer um a qualquer momento, né? Então tem desde pequenos clientes a grandes clientes. Você trouxe uma pastinha aí com surpresas, Um presente. é um momento nostalgia, isso pelo que eu entendi. Eu não vi o que é, mas eu quero saber. Ai, ai, ai. Essa é a única coisa que eu guardo das minhas graduações, né? Eu tenho 2 graduações e um curso técnico. E essa foi da graduação que eu mudei, que foi eletrotécnica. Vou mostrar o primeiro. Não sei se a única que eu posso colocar para ver ali. Pode mostrar aqui para essa câmera do meio. Esse aqui foi um projeto de AutoCAD, instalações elétricas Alta tensão. não, média tensão em residência. Não sei se dá para ver quem que era os 2 participantes ali, mas é o Luiz e o Wilson. Se o Luiz estava participando, a nota não pode ser muito alta, né? Não, para vocês verem, tava tudo vermelho. Isso é a correção? Essa é a Mas correção. ele ficava com a gente, não é possível. Na época o professor falou, eu não vou dar nota porque vai ser negativa. Eu estava prevendo realmente que se o Luiz participou. Você lembra disso ou não? Claro que não. Do Daniel Jungs? Lembro. E daí eu falei, não. Agora Eu quis trazer isso aqui e eu guardo isso porque isso foi uma coisa que me motivou. a mudar de curso. Não, a estudar mais. E mostrar que a gente é capaz de tudo, né? Eu tirei 0 nisso aqui e eu precisava Esse é tirar... aquele que nós tiramos 100. A gente precisava tirar 100, né, pra passar de ano. Eu não me lembro também se a gente tirou 100. E daí Ele pediu para você sair do grupo, daí ele tirou 100, entendeu? tá aqui, ó. Não tem uma marquinha vermelha. Mas tá o meu nome aí? Senão a gente Ainda tá. Tiramos 10 e passamos de ano. Aí sim. Então, isso mostra que a gente é capaz de tudo, né? Eu tinha uma grande dificuldade para fazer projetos em AutoCAD. Eu nunca gostei de ficar na frente do computador fazendo sempre a mesma coisa. Então, isso foi um desafio para mim, né? Pro Luiz, que era o parceiro. Eu fiz tudo, na verdade. eu acho. Desse primeiro, né? Ele nem lembra. Não, do segundo. Ele nem lembra. Então, eu guardo isso. Pode ver, isso aqui é de 2004, Mais 2003. Faz mais de 20 anos Mas, e parece que é de ontem. mas ele não ficou barato. Agora que ele falou, eu me lembrei dessa história. E a gente tinha 3 aulas com esse professor. Toda terça-feira, as 3 primeiras aulas. O homem não chegava, né? Ele chegava sempre para a segunda aula e tudo, daí a gente queria que ele liberasse a sala, né? E não liberavam, porque ligavam na escola. Não, nós estamos chegando. A gente tinha um colega, que era o Gustavo Lamour, né? Ele trabalhava na antiga Brasil Telecom. Ele conseguiu o telefone desse professor. Lembra disso? Toda quarta-feira ou terça, que era a nossa aula, 6 da manhã, a sala toda ficava ligando na casa do cara. Para ele acordar e comparecer na escola para dar aula para nós. Mas ele ajudou bastante a gente. Ele era um cara bem rígido, assim, cobrava bastante, né? Veio pelo nosso primeiro trabalho aqui, né? Sim. Pegando esse gancho, né? Eu até anotei. Tem professores que marcam na nossa vida acadêmica, né? Eu tenho 2 aqui para citar. Ambos foram da tecnologia e mecânica daí. Que era o professor Kay. Ele dava a resistência dos materiais. Pensa numas matérias mais difíceis do curso, né? No caso, ele me reprovou na época. Fiz o outro ano com ele e passei. Mas era um professor muito bom, né? Ele era do Cefet, né? Que hoje é o TFPE. E hoje ele é coordenador do curso da PUC, né? E o outro professor é o professor Schneider, de termodinâmica. Eu não tive aula com nenhum. Então, quando ele ia fazer prova, ele chegava do meu lado e apontava o dedo na prova, indicando que estava errado. E eu refazia tudo. Então, uma prova de aleta A, B e C, que era 3 páginas de cálculo, 2 horas, eu refazia tudo. E daí fazia errado. Então, e era um baita de um professor, ele me ensinava muito bem. Então, esses 2 marcaram aí minha parte acadêmica. Né? Falando um pouquinho, então, de eletrotécnica, né? Fugindo totalmente do assunto. De eletrotécnica, eu fui para tecnologia e mecânica, com ênfase em mecatrônica. Então, eu tenho bastante conhecimento na parte elétrica. E o meu sonho era ser engenheiro. Eu acho que é o sonho de qualquer menino que desmonta tudo e monta.
Então eu fiz engenharia mecânica depois. E daí eu tava lembrando, já faz 10 anos que eu tô formado em engenharia mecânica. Né? Depois eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de manutenção, também no Cefet. E daqui 2 semanas eu tô iniciando um MBA em gestão empresarial. Então, você nunca pode parar de estudar, né? Você tem que sempre se atualizar. Especialmente nesse ramo, né? As coisas, a inovação, tudo muda muito rápido, né? Sim. Me diz uma coisa, você tocou aí num ponto interessante, né? A gente tá falando de faculdade, cursos e tudo mais. De repente a gente tá falando aqui para alguém que está assistindo esse episódio e um estudante, ou alguém que está começando, ou recém-formado, ou coisa parecida. O que você falaria para alguém que está começando nessa área? O que você falaria, vou fazer a pergunta de uma outra forma, o que você falaria para você mesmo há 10 anos atrás, quando você estava saindo da faculdade? Vá pro compras. Que coisas que dá para evitar, que erros que você pode evitar e que acertos que você talvez não tenha feito lá atrás e que essa pessoa poderia fazer hoje? Vamos lá. Deixar para a última hora. Essa palavra eu acho que tá no sangue do brasileiro, né? A gente sempre deixa para a última hora. Então tinha prova, a gente sabia um mês antes da prova. Eu chegava em casa um dia antes, falava, eu vou dormir, vou acordar 3 horas da manhã para estudar para a prova. Tem cabimento nisso? Colocava o celular para despertar. Então, se você quer ser um bom profissional, não se estressar, tirar notas boas, né? Estude um pouquinho por dia, né? 1, 2 horas. Eu acho que é bem mais fácil. Eu sofri muito com isso até eu aprender. Né? Foram anos. Entre as 2 graduações, a primeira eu levei 6 anos para me formar e a outra foram 5. 6? Formou rápido até. Mas era 4. Eu levei 11. Tá vendo? Ele não estudava. Então, se a pessoa quer ser um bom profissional, né? Eu sempre quero ser o melhor do que eu faço. Né? Então, eu tento sempre ficar antenado, fazer curso. E hoje eu estudo antecipadamente, né? Eu não deixo para a última hora. E se você entrar num curso e ver que não é aquilo para você, né? Não ser da pressão do pai, dos colegas, dos amigos. Mude, simplesmente mude. Né? Hoje eu tô com 42 anos e eu tenho vontade de fazer engenharia civil. Né? Tem pessoas que falam, não, eu já tô com 40, não vou mais estudar porque não dá tempo. Lógico que dá, tem tantas histórias aí, né? Hoje no YouTube aí tem várias histórias que nos motivam. Eu tenho uma advogada que me atendia, ela já é falecida. Ela se formou com 58 anos em direito. Olha aí. Porque ela era de um tempo diferente, né? Marido não deixava estudar, não podia sair para fazer nada fora das tarefas domésticas e tal. E quando o marido morreu é que ela tomou essa decisão, eu acho que eu vou fazer direito, né? E todo mundo achou um absurdo, né? Não, tá louco? Como assim fazer direito com essa idade? Imagina você lá junto com a meninada na faculdade. E ela me dizia que foi a melhor experiência da vida dela, né? Aquela convivência, mesmo com a diferença absurda de idade que tinha dela, já com mais de 50 anos, com a meninada lá de 21, 22 na faculdade de Direito. E depois ela se tornou uma boa advogada, tinha um escritório grande aqui próximo aqui até do nosso estúdio, perto ali do Parque Barigui, e ela atendia dezenas de clientes grandes ali, empresas e tudo, então foi super bem sucedida. Eu acho que não tem essa história de começar mais tarde, né? Às vezes a gente faz eu me formei muito cedo, eu com 21 anos já estava formado. Graças a Deus era o que eu queria, é o que eu gosto, é o que eu trabalho até hoje, mas e se não fosse? Eu poderia muito bem começar de novo. 30, 35, 40 anos, não é tarde para você recomeçar, né? Ou escolher um novo ramo e se dedicar. Mas a vida é curta demais, né? Pra você fazer um negócio que você não gosta. Não, e até Tem que porque a mudar, primeira vai escolha atrás. a gente é muito novo, né, cara? 17 anos. E 17 não anos, tinha como é que muita você informação, né? Não Não. tinha YouTube. Eu fui ter meu primeiro celular com 19 anos. Era o Nokia, que era aquela telinha preta e branca, imagine, com 19 Sim. anos. Hoje você consegue ver tudo Sim, a que gente todas entrou as na profissões faculdade fazem. sem celular. É. E foi a Não melhor tinha coisa. celular. Celular, meu amigo. Quando eu me formei na PUC não tinha computador.
Bom, melhor isso a gente não 30 pode- aninhos atrás. Eu não sei como tá hoje o Cefet. Eu sei que o que a gente tinha de computador foi doação do Positivo, lembra? Não tinha. Nossa, o Cefet era arcaica as coisas. Isso aqui era feito com caneta nanquim, numa Uhum. prancheta. Não podia apagar nada. Aham. Imagina a Então, dificuldade. na minha época, a arte final de publicidade também era feita desse jeito, né? Aquelas mesas de arquiteto que tinha uma Aquela redona, régua que corre. subir e tal, e tudo na mão, tudo... Quando eu comecei no mercado em 93, 94, que eu morei no Rio de Janeiro, era tudo na mão, tava chegando os primeiros computadores nas agências que eu trabalhei lá, mas era raro e era caro, né? Para você ter um PC, né? Sim. Um desktop lá era caríssimo. Você chegou a ter aula de CLP? Ou você mudou de curso antes? Tive. Então, CLP, a sala. CLP é para fazer controle, programação. Por exemplo, a gente podia... vamos simular ali uma quadra. Daí você faz a programação dos sinaleiros. Pô, o Cefet era a sala inteira, assim, era módulo. Uhum. Um monte de módulo. Ele puxa cabine de cá, liga no outro, cabine pra lá. Módulo pra caramba, assim. A gente fazia prova e tal. Nossa, quando eu cheguei na indústria e vi o primeiro CLP na minha frente, falei, o que é isso? Do tamanho de um tablet, menor que um tablet, eu acho que era. Um negócio desse tamanho que você programava tudo no teclado. Eu, sim... Cadê os Cadê as cabos? botoeiras? Cadê os Onde tem fios? O Cefet era complicado. E voltando um pouquinho para a área de manutenção, né? Hoje o jovem não quer trabalhar na manutenção, né? Serviço pesado, quente, né? Onde eu trabalho é quente. Se ele não tomar cuidado, se torna perigoso. Trabalha em altura, trabalha com pó. Então, essa área cada vez mais está mais difícil contratar um profissional habilitado, né? E é uma área ótima, né? Os técnicos têm salários legais, né? Então, acho uma boa para quem vai escutar aí poder seguir nessa área, né? É sempre diferente, isso que é legal, você não Não, e fica apertando um botão. E é gratificante, né? Porque Sim. você vê o resultado. O resto da fábrica não vê, mas você vê. Sim, Que nem a gente ali. Porra, de 16 quebras caiu para 2. Você acha que o operador sabe? Você acha que alguém lembra que não parava, que não para mais a máquina? Mas a gente não. lembra. A gente lembra. Então, é uma coisa bem gratificante. A gente tem muito... Parece que tem muita gente que trabalha contra nesse caso. Mas não é que trabalha contra, simplesmente eles não valorizam. É um setor desvalorizado nosso. sim. Vou falar um pouquinho Não, de fala. válvulas, né? Há 2 anos atrás, os compressores da empresa eram compressores velhos, né? A empresa adquiriu, acho que é de 98, pra você ter ideia. E eles injetavam muita água na rede. Então tinha muito problema com válvula. Toda semana comprava válvula e algumas importadas, que eram caras, demoravam para chegar. Então o meu estoque tinha que ter válvulas caras, de 15, 20 mil e mais de uma. Né? Então teve um processo de mudança de compressores, hoje eles são incomodados. Já fazem 2 anos, essas válvulas não quebram mais. Eu tenho um estoque lá que tá ficando obsoleto. Não quebra. Né? Então voltando nessa área aí de tratamento, não só de óleo, de ar comprimido também é essencial. Porque é o mesmo, é o fluido, né? Na Sim. hidráulica a gente vai ter o óleo e na pneumática é o ar. Então o cuidado tem que ser o mesmo. Você estava falando, você tocou num assunto aí que eu acho que é bem importante, é bom a gente aprofundar um pouquinho. Da questão da segurança, né? Você estava dizendo que os jovens não querem mais trabalhar por causa do desconforto, calor, né? É um negócio meio braçal, não é você ficar no ar-condicionado o dia inteiro confortável. Mas existe o risco também, né? Sim. Às vezes por causa de um erro, às vezes por causa do erro de um terceiro, ou às vezes por causa exatamente do contexto que está ali, que realmente apresenta. Quais são os principais riscos e como é que a gente faz, quem trabalha nessa área, para evitar, né? Além de uso de EPIs, etc. O primeiro de tudo é usar o EPI, Uhum. né? Vamos citar da parte elétrica, existem vestimentas regularizadas. Isso é indispensável. Né? DNR10, Tem né? que usar. Exatamente. Às vezes o técnico tem preguiça de colocar aquela roupa, ou tá muito calor e ela é quente, né? Tem óculos, tem luvas, mas é taguear as máquinas o mais importante, né? Você ir lá e cadear e colocar o seu nomezinho e tá a chave no teu bolso para ninguém ligar. Esse é
Pra mim é o essencial. Porque esse é o maior risco. O cara, putz, vai ser rapidinho aqui, ou trocou um turno, sei lá, deu azar de trocar o turno. Chegou outro operador, vai lá, liga a máquina, então Já abraço. Já era. E quando você trabalha em elétrica, né? Vai mexer num disjuntor. Tem um exemplo aqui. Isso aqui tá energizado. Na maioria das vezes, pra você fazer teste. Você tem que tomar cuidado. Né? Eu, quando eu era estagiário da PCI Paraná, tinha um quadro elétrico e um disjuntor desarmou. Né? E ele estava estragado, ele não armava mais. E eu fui trocar esse disjuntor com ele energizado. Imagine, eu com 20, 21 anos. E eu derrubei o parafuso dentro do painel. A hora que eu derrubei, eu não enxerguei mais nada. Só fez aquele clarão, eu desliguei a fábrica inteira, porque desligou a seccionadora de entrada do transformador. Né? Eu pensei que Vem pra cá. já tava com Deus lá, porque aquele clarão eu fiquei meio cego na hora. Pensei, vou me mandar embora. Mas não, o meu gestor na época me explicou o que eu fiz errado, né? E nunca mais fiz aquilo, né? Errar é humano, mas persistir no erro não pode, né? Então tem que tomar cuidado. Mexeu com elétrica, tem que tomar cuidado. Alguma vez você sofreu algum acidente? Você falou aí de um episódio que você derrubou um parafuso, tomou um susto grande, né? E acabou que não foi nada mais grave, mas assim, algo físico que você tenha se machucado? Não, nunca. Que bom. Depois dessa época eu fiquei bem Ficou mais esperto. gato escaldado. E já Mas viu, já presenciou? Várias. O que você viu? Se tem alguma coisa que você possa nos contar aqui, sem citar nomes de empresa e tal? Vamos lá. Tenho 2 casos, né? Um era o técnico, um dos melhores técnicos que eu tinha. Eu nunca imaginei. Ele foi mexer numa talha e a contatora ligou, né? Tava com uma falha, ligou e fechou um arco elétrico e queimou a mão dele. Então, fez um arco elétrico, ela chegou a derreter aqui. E ele tava em altura. Tava alto, né? Então ele podia ter caído, podia ter Sim. sofrido Porque uma a falha, ela fatalidade. fica lá em cima para transporte de peça pesada. E eu quis dizer isso porque ele era um dos melhores e ele também falhou, né? O bom também erra, né? Sim. Você tem que sempre estar esperto, né? Igual a moto, né? Recentemente Você cai quando se perde o medo, né? Exatamente. E o cara da manutenção, ele tem que saber separar muito o profissional do pessoal. A gente tem também um contrato muita madeireira, indústria papeleira. E claro, não vou citar nome nenhum, mas a gente atendia uma madeireira e tem uma máquina lá que cai os pedaços de tora e tritura. Ficam girando como se fosse umas... Cai os pedaços e É um triturador, tritura. né? Né? Eu acho que é triturador mesmo. Triturador. E ele trava. Ele não fica ligado direto, então é temporizado, de tempos em tempos ele liga e fica parado uma boa parte do tempo. E travou, deu alarme que travou esse triturador. Então, qual é o procedimento? Você vai, desliga a máquina, trava a máquina e vai verificar. E assim, um cara da nossa idade, com filha da idade da minha filha, era um dos supervisores da fábrica de manutenção. O cara subiu lá e destravou com o pé. Tinha um pedaço de pau travado, ele chutou o toco de madeira. Porque na cabeça dele não estava acionado, estava parado, estava no tempo que tá parado. Só que ela acionou e não moveu porque estava travada. A hora que ele tirou o troço, moeu o cara. A ponto de não... Souberam que alguém se acidentou, mas teve que chamar... E assim, 30, 40 manutentor numa empresa dessa, não é assim pouca gente. Chegou ao ponto de ter que fazer chamada lá para descobrir quem que era o cara que se acidentou. Porque virou nada, né? Sim, é perigoso. Então, e é um cara que, além de ser um cara bom, um cara numa indústria desse porte, não vai virar como o Wilson, vai ser coordenador de graça. O cara tem todo um histórico, tem todo o conhecimento, e mesmo assim vai saber aonde estava a cabeça do cara, né? Que antigamente era muito mais fácil acontecer, muito mais frequente esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, com a legislação nova, uns 20 anos atrás, mudou tudo, então é mais raro um acidente de trabalho, assim. Eu, quando eu entrei na indústria, eu não sabia o que era NR12. Não, eu quando comecei, estava implementando. Hoje eu posso dizer que eu sou um profissional nisso. Eu tenho muito conhecimento, sei como funciona, sei todas as normas e sei adequar todos os equipamentos. A empresa preza bastante por isso, para todos os equipamentos estarem seguros. Porque essa NR12 é o que mais assegura, né? Sim.
que garante a segurança do trabalhador. Então, tem uma norma de redundância, por exemplo, uma prensa, pô, tem que acionar com as duas mãos na botoeira para não ter risco de se estar acionando e querendo tirar a peça ao mesmo tempo. Mas antes de eu existir, eu atendo uma cimenteira, né, eu acho que ela foi construída na década de 60. Dizem que hoje já dá um certo medo. Você tá lá, você vê que o troço é meio capenga. Mas diz que na construção dela, mais de 50 pessoas morreram construindo. Porque esse cara é gigante, é muito mais alto que prédio, as torres É igual lá. a história da Itaipu, né? Tipo isso aí. Você falou que ia contar duas histórias. Conta a primeira. Qual que é a sua? Na outra eu lembro, era um técnico que ele veio da unidade na Marco Polo lá de Caxias do Sul. Ele era um menino bem jovem, né, inteligente. E ele sofreu um acidente numa tomada do laboratório. Essas tomadinhas lá era 220 volts, né? Também queimou a mão. Só que ele nunca mais conseguiu voltar para manutenção. Ele teve que mudar de área. Ele ficou com Trauma. tanto trauma. Ele não simplesmente ele ficou afastado 30 dias. E chegou lá e falou, eu não trabalho mais na manutenção. Teve esse trauma, ele teve que mudar de área. Que coisa, né? Então, isso pode mexer com a cabeça da pessoa também. O medo, né? Sim. Susto. E eu imagino que ele deve ter sofrido bastante. É. E é um E eu dou ramo razão, né? e é um ramo que não dá pro cara atuar com insegurança, né? Não. Porque se ele tiver inseguro, Ele tem que saber o que ele tá fazendo, né? Se ele tiver dúvida, é arriscado, tem que ter segurança. Bom, eu sei, os riscos são esses e esses são riscos calculados. Eu tô fazendo isso para evitar. Pronto, acabou. os técnicos adoram ganhar periculosidade, né? É uma briga isso aí. Periculosidade, eu não sei se você sabe, eu vou explicar. Bom, Ele tem um salário e ele ganha 30% a mais em cima desse salário, do salário nominal dele. no caso do trabalho ser considerado perigoso. Né? Eles adoram. Só que, na verdade, isso ele tá vendendo o risco, né? Ele já tá ganhando pra se um dia sofrer um acidente. Né? Por isso que tem que ficar esperto, não é só esses 30% que vão Não é só melhorar. vantagem, né? Ele tem que saber. Igual insalubridade, né? Dentro das fábricas. Todo mundo quer ganhar, Não é uma mas não vantagem sabe você o receber, motivo. Não é, porque ele tá vendendo a saúde Você dele. tá ganhando porque você vai perder Ah, 10 tá anos de vendendo- vida. A longo tá vendendo- prazo. Tá vendendo tempo da tua vida, né? Exatamente. E acha que tá fazendo um... É. Então, se a empresa não tem os EPIs adequados, os sistemas de contenção, ele tá vendendo a vida dele. Luiz, mais algo a acrescentar? Mais alguma pergunta que você queira fazer? Eu tenho uma pergunta pra você, Wilson. Lá vem. Vamos lá. Essa é um pouco polêmica. Pra você, né? Se você fosse ficar preso numa ilha deserta, você querer... Só uma pessoa pode estar com você. Você preferia um cara da produção, um segurança do trabalho ou um comprador? Agora você me pegou, né? Colocando uma sinuca de bico. Tem que escolher, não tem não, vou ficar sozinho. Não pode ser minha esposa? Só se ela for um desses 3 cargos. Vamos lá. A gente não pode desmerecer nenhuma área, né? Todas são importantes, né? A segurança, o compras e a produção. Mas no meu caso, eu vou explicar. Eu vou escolher a produção, porque a produção é o meu cliente, né? Eu atendo a produção. Ela que paga o meu salário e paga o salário de todo mundo da empresa. Desde o diretor até o próprio operador, ele está se pagando. Né? Sem ele, a empresa não gira. E é onde tem mais pessoas, né? É na produção. Às vezes, quando a empresa está em queda, o primeiro que sofre é o Sim. funcionário de produção a ser desligado, né? As áreas administrativas são a última. Só que às vezes não entende que aquele funcionário é o que faz girar a roda. Sim, é a ponta da lança, né? É a Eu ponta. sempre falo ali, a gente tem as reuniões na DHE, daí quando tem gente nova, eu sempre pergunto do que é a empresa? O que é a DHE? Daí o cara, um vai falar manutenção, outro, uma empresa de automação. Eu falo, não, a DHE é uma empresa de vendas. Que a ponta da nossa lança é o vendedor. Se o cara não trouxer negócio, não tem manutenção, eu não tenho cliente para fazer um conserto, não tem nada. Como no teu caso a produção, né? Sim, Se não há produção, não tem necessidade de ter manutenção. sim. E se a produção não cuida da máquina, a manutenção sofre, né? E fazendo um link, eu sou o cliente do compras. Eu que vou lá brigar com ele. Sim. É isso aí.
Luiz, quer falar um pouquinho da DHE? Quer falar um pouquinho da experiência que vocês têm tido? Vocês atendem clientes em todo o Brasil também, né? Sim. A gente atende toda a indústria, na verdade, né? Desde papeleira, automotiva. Mas o nosso foco principal é a parte de injeção de plástico. Por isso que eu te perguntei na MVC se na época, porque eu estava em outra empresa quando eu atendi ele na MVC, eu trabalhava na época com elétrica, né? Era pneumática e sensores, né? Hoje o nosso carro forte, nosso carro-chefe é injetora de plástico. Então a gente tem muito contrato pelo Brasil todo na parte de eliminação de vazamento, desde a questão de... A gente faz toda a verificação da máquina, levantamento de mangueira, ver conexão desgastada, mangueira para substituir. E o tratamento de óleo, que é o principal. Todos os nossos clientes que têm contrato englobam o tratamento de óleo. Alguns deles a parte da eliminação do vazamento. E a parte do tratamento de óleo, o Wilson já explanou bem aqui para nós, na indústria que mexe com hidráulica é o coração da empresa. Então, se você não tratar o óleo da tua máquina, esqueça. Vai dar problema, vai quebrar, vai ter um custo danado. Ou que ele tinha o ar maltratado. Vai ter que ter um gasto enorme com estoque. E agora a gente está desenvolvendo um software, que até onde a gente sabe também é único no Brasil, em parceria com uma fabricante de injetora, que ele vai fazer todo esse acompanhamento, desde a parte de visor de nível. Então, você vai verificar o nível da tua máquina em qualquer local que você esteja. Então, por exemplo, todo dia você pode... 5 da tarde, na hora que eu estou fechando o turno. Entra ali, ele já vai te apontar. Você não vai precisar olhar máquina por máquina. Vão ter os apontamentos. Então, a máquina 3, luzinha amarela. Abre ali. Por que baixou o nível da máquina? Você já sabe que ela está com algum ponto de vazamento. Mas o vazamento é uma coisa crítica? Com certeza. Um vazamento de uma gota por segundo é um vazamento enorme no final do mês ou do ano. Só que o mais crítico do vazamento, além de ele ser um gasto enorme e ser um risco para a segurança, que tá passando ali um cara da produção, alguma coisa, tá uma poça de óleo ali. Olha, é dose, né? Se pisar ali, vai pro chão na hora. O pior é que, assim, eu sempre falo, se tem um ponto de saída, se o óleo tá saindo, é um ponto de entrada também. Então, você tá contaminando o teu óleo. Então, são coisas que andam abraçadas. Não adianta você me contratar só para eu tratar o teu óleo, só filtrar e fazer análise de óleo. Se tua máquina tá cheia de vazamento, o trabalho que eu faço, ele vai perder eficiência, porque enquanto eu tô filtrando, por esses pontos de vazamento estão entrando contaminação. Então não era nossa ideia inicial pegar essa parte do vazamento, mas a gente pegou para abraçar mesmo, porque a gente aprendeu na prática que são coisas que andam juntas. E até é legal falar do nosso pensamento inicial, né? A gente também não pensava em fazer a manutenção em loco que a gente faz hoje. Nossa empresa é uma empresa de conserto, venda de produto e conserto de produto. E a gente sempre se destacou nessa parte de conserto de equipamento hidráulico, primeiro por ser um ano de garantia, e também a gente não é sem compromisso nenhum. Eu retiro na PLM, faço orçamento, aprovou, não aprovou, a gente devolve. Só que então a gente começou a entender que, não adianta só eu viver consertando o equipamento do cliente, eu conserto, eu entrego, vai quebrar de novo. Só que não vai quebrar porque o conserto não é bem feito, vai quebrar porque o cara não cuida do óleo. Então uma coisa foi puxando a outra, né? A parte do conserto puxou a gente para a parte de filtragem. Não, vamos vender uma solução pro cara, não quero ficar consertando equipamento pro resto da vida, né? E a parte de filtragem nos puxou para essa parte de vazamento. Por exemplo, o contrato full que a gente tem, que é lá em Pernambuco, a gente disponibiliza na fábrica a nossa máquina de corte, prensa de mangueira, nosso estoque de mangueira e toda a parte de filtragem. Carrinho de filtragem, a maletinha que a gente tem do contador de partículas. E fazemos essa parte de troca de vedação, bloco de válvula, sabe aqueles bloquinhos de válvula Rex, válvula direcional? A gente faz a troca das vedações de base, troca de bloco, de vedação de bloco também. Ou, por exemplo, o cara comprou uma bomba nova, pode nem ser nossa. A gente já está ali, a gente faz o start da bomba, faz todo o acompanhamento toda a parte hidráulica. Assim. Então a gente fecha bem toda a parte hidráulica. Principalmente na linha de injeção. Mas, por exemplo, ali, dá para citar a Klabin. A Klabin a gente tem um contrato só de eliminação do vazamento. Não fazemos nada de filtragem. Só eliminação do vazamento. Daí tem outra planta que eu não mexo em vazamento, eu mexo só em tubulação. Então a gente faz tudo um pouco. Eu sempre brinco. O dia que nossos clientes souberem tudo que a gente faz, porque eu tenho clientes do mesmo grupo, um compra de mim só tubulação e mangueira, o outro compra de mim só mão de obra.
Isso você acaba fidelizando, né? Fidelizando. Quando você chama um fornecedor para orçar alguma coisa e ele fala, não, isso aí eu não faço, eu só faço essa parte. Isso aqui você tem que comprar de outro, ver com outro. É ruim, né? Você quer que o cara entregue tudo, porque você pode cobrar dele também. cara só, A lógico. garantia, porque se der um problema, ele fala, não, mas essa parte Foi o não outro foi, cara foi que outro fez, cara. E eu acho que cai muito assim, isso é uma coisa da nossa geração, né? Que o Wilson falou, a gente tá sempre querendo aprender, sempre querendo estudar. Então, por exemplo, assim, eu tô ali fazendo serviço. O Wilson vem e pergunta, cara, você mexe trocador de calor? Pá, me dói falar que eu não mexo. Eu vou dizer que eu não mexo. Mas eu saindo dali, eu vou atrás, a gente capacita, hoje a gente já mexe também, a gente faz. Quando tem parada geral, a gente faz revisão, troca de chapa em trocador de calor. Então, a nossa empresa nasceu só como venda de hidráulica e conserto de equipamento. Hoje a gente abriu um leque gigantesco aí na área de manutenção. E a DHD, fundada em 2007, eu acho que até 2015 a gente não fazia nada de serviço. Nada. Era só conserto e venda. Conserto e venda, conserto. Mas em 2015 virou a chave ali e a gente começou a botar um foco maior na manutenção. E eu, pelo conhecimento que eu tenho, isso é bem lucrativo para a empresa, né? Essa parte de serviço é... Não, e é uma pior, coisa né? assim, você escapa de qualquer crise, cara. O mercado tá bombando, eu vou vender produto. O mercado tá péssimo, tipo 2009, uma crise ferrada. Você não compra mais, você vai consertar. Daí eu conserto também. Então assim, a gente fica bem blindado para qualquer tipo de situação. E essa parte de consertar na empresa é importante, porque existe na empresa que eu trabalho tem todo um procedimento. Você tem que pedir uma nota que vai para um setor contábil, depois vai para a área de logística, depois o cara tem que entrar lá na empresa, que demora na portaria, levar para a empresa dele e voltar. Daí tem que ter um pedido de compra para ele poder entrar. Então, quando ele faz um serviço interno, eu pulo várias partes dessa cadeia e atendo a fábrica muito mais rápido. Então, isso é muito importante. Né? Ter essa disponibilidade. Não, eu vou arrumar aí na tua fábrica. Sim. Pô, isso aí é sensacional. Porque é complicado você ter que retirar, né? Sim. É muito burocrático. E você tá olhando o que ele tá fazendo. Você pode ainda ficar ali cobrando. Essa parte é bem interessante. Eu acho que é... E isso de você estar acompanhando também é legal destacar na questão da filtragem. Como eu comentei, a gente tem o contador de partícula, que é a maletinha, né? Então, a maioria dos meus concorrentes, você contratou para filtrar óleo na tua máquina. Eles chegam, filtram óleo, em um determinado horário, Wilson, beleza, agora tá filé óleo, eu tô indo embora. Daí vai para laboratório, vai fazer uma amostra, assim, vai no fio do bigode, né? Você não tá comprovando se baixou a NAS, se ele deixou em condição ou não. A gente, o contador, não tem choro. O Wilson chega, que eu sei que é um cara bem chato, ele vai chegar, a primeira coisa, Wilson, olha como tá teu óleo. Colocamos, puxa o óleo, vai mostrar ali, NS 8. Daí o Wilson vai dizer, tá, e qual que é o indicado? Cara, a gente só sai daqui quando chegar NS 4. O indicado é 5 pela norma, pelo fabricante. A hora que a gente chega no NS 4, a gente encerra. E assim, em tempo real, essa análise é 30 segundos. Você manda para laboratório teu? Laboratório. Então, essa em loco é 30 segundos. Você só acessa o bocal de enchimento, máquina rodando, na hora. Vai rapidinho. Então, não fica o dito pelo não dito. Uma curiosidade minha agora. Qual que é o maior problema que você pega no óleo em todas as indústrias, assim? Qual que é a tua curva A, digamos assim, de problema? Você tem algum controle, assim? É aqui sempre que pega. Cara, parece mentira, mas é mau uso. Mau uso? Cara, eu já peguei... Você já visitou alguma empresa que tem injeção de plástico? Já. Você vê que na bandeja, aquela matéria-prima, né? Que um monte de bolinha. Os paletezinhos, né? Eu já peguei gente abastecendo a máquina dali, ó. Trocou uma bomba, vazou um monte de óleo ali no chão, cara. O cara pegando assim, ó. O que eu já achei dentro de reservatório é uma brincadeira. Eu já achei aliança. Aliança de ouro. Acho que o cara ficou meio frustrado com a mulher. Pedaço de borracha. Tudo que você imaginar, cara. Parafuso, porca, arruela. Isso aí não mais no reservatório, né? Isso é mau uso. Então eu falo pra você, cara, 90% é mau uso. Mau uso. Bocal aberto da máquina. E teus clientes resolvem isso ou simplesmente entra por um ouvido, sai por outro e você tá lá outro mês? Alguns resolvem, mas tem uns que são teimosos. Mas o mais difícil é botar na cabeça do cara que o óleo novo não tá pronto pra você pôr na máquina. Você tem que tratar óleo novo. Então o cara pensa, você tá querendo filtrar óleo novo? Tá querendo ganhar. Deu claro que eu tô. Tem que filtrar. Daí você faz análise. Isso que é bom do controle de partícula. Porque eu me deparo muito assim, eu visito você na PLM. E aí, Wilson, como que tá teu óleo? Cara, eu que cuido aqui, tá filé, mas
Você sabe em que NS tá? Não, mas eu tenho meu próprio carrinho de filtragem aqui. Você vê o carrinho tudo podre. Tá, esses filtros aí. Não, tão bom. Daí eu falo, cara, eu tô no carro ali com a maletinha. Vamos ver como é que tá a teu óleo. Vamos fazer uma análise. O que você tem aqui? Ah, tem uma mão de pistão, ó, tinha que ter NS6. Vamos ver como é que tá. Vai lá, NS10. Daí o cara, não, mas é porque faz tempo que não filtra. Daí tá, vou botar pra. Daí você volta outro dia, não muda nada. Então é legal que tendo a ferramenta certa, eu consigo mostrar uma situação que é invisível, teoricamente, você consegue provar. Porque não adianta eu falar assim, Wilson, eu vou começar a cuidar do teu óleo, vai parar de quebrar teu equipamento. Você só vai acreditar nisso se a gente começar a fazer um trabalho junto. Tem que mostrar, né? Sim, então o contador de partícula é uma ferramenta de venda fantástica. Eu até tive uma ideia pro teu próximo podcast aqui, né? O número 2. Traz 2 óleos, né? Coloca a maquininha aqui, um bom, um ruim, testa e depois filtra ele. No final a gente faz o teste de volta, né? Pro próximo convidado. Eu acho bem interessante mostrar porque... Não, e é bem legal, cara. É um material... É fácil. Dá pra até... Eu devo ter algum documento, a gente bota no link aí. É bem legal a pessoa ver, né? Normalmente, eu sou bem cético, né? Eu só acredito vendo, então eu gosto de ver tudo isso que acontece. Né? Então é bem importante a gente mostrar para quem está assistindo que funciona realmente. Sim, porque eu sempre digo, o resultado final vai aparecer, mas assim, até aparecer a gente tem que fazer o trabalho. Sim. E não adianta. E o pessoal, assim, os caras mais novos é um pouco mais fácil. Você trabalha na MVC ali, o pessoal que trabalha com você era tudo mais velho que a gente, né? Sim. Na oficina. Eles são mais complicados, né? O cara nasceu fazendo isso e acha que é e acabou, né? Não, o cara não se atualiza, né? A gente tem o Dilor ali na empresa, que até o D era o nome dele, foi um dos fundadores da empresa. Hoje ele tá aposentado lá em Guaratuba. Mas era o cara, assim, por muitos anos foi a pessoa que mais entendia de filtragem no Paraná. O cara era muito bom. Trabalhou a vida inteira com isso. Então até ele. Hoje, por exemplo, quando a gente comprou o contador de partícula, de início, o bicho teimava o contador de partícula. Não, tem que filtrar com a vazão máxima. Deu de norma, mas... Aqui. Se eu passar bem devagarinho, tá dando resultado mais rápido, cara. Não, isso aí não existe. Tá aqui a máquina, homem. Tá passando laser, não tem erro. Tipo os velhos com GPS, né? Esse caminho aqui é pior, pô. Eu vou pegar um gancho nessa que falou de idade, né? Eu não ligo muito pra idade de quem trabalha comigo, né? Mas quando eu comecei lá, no meu auge dos meus 23, 24 anos, todos eram mais velhos, né? Uns bem mais velhos. E quando eu comecei a subir, né, de cargo, meu Deus do céu, esses caras ficavam loucos, né? Por que um mais jovem tá me direcionando para um serviço? Né? Eu falo hoje que o maior desafio de um gestor de manutenção é direcionamento, né? Saber quem que ele vai mandar, né? Pedir, na verdade, né? Eu não mando, eu peço. Quem que vai pedir para ir em determinada máquina com determinado problema? Né? Numa equipe com 10, sempre tem um que sabe um pouquinho diferente do outro em cada máquina. Claro. Então esse direcionamento é bem importante. Tem mais aptidão para algum tipo de serviço, né? Tem cara que resolve muito mais fácil, tem facilidades, né? Eletromecânicos, eletricistas e mecânicos. Então eu tive bastante dificuldade quando as pessoas eram mais velhas, né? O respeito, vamos fazer desse jeito. Não vai funcionar. Então. Esse não vai funcionar. Eu tinha um gestor que uma vez ele pediu um serviço para mim e eu falei, não dá. Esse homem olhou para mim, ficou sério e falou, na manutenção não existe essa palavra não dá. Você pode demorar 1 hora, 1 semana, 1 mês, mas vai ser feito. Então depois desse dia, eu nunca mais falei não dá. E falo para meus funcionários, não existe a palavra não dá. Logicamente tudo tem um custo, né? Você faz tudo. Se você quiser colocar essa mesa de ponta cabeça aqui e pendurar... E nós fazemos podcast do avesso. Nós fazemos. Vai ter um custo. É o quanto custa a organização tá disposta a gastar para fazer aquilo lá. Então a palavra não dá não existe mais no meu vocabulário. E eu prego isso para meus funcionários. Então não fale não dá. Fala, vai ser complicado, vamos precisar disso. Argumenta, né? Vai levar tempo. Tem que argumentar. Só falar não é para tudo na vida, eu acho, né? Até em casa, com a esposa.
quando ela pede um negócio pra nós, tirar o lixo, a gente fala, Não dá. Agora a gente fala, não, daqui a pouco nós vamos. Agora não dá. Então essa palavra não dá, pra mim não existe mais, eu não sei como que é pra vocês. Você vai chegar no cliente e vai falar, não dá pra consertar o não- equipamento? Ah, não dá, né? Lógico que dá. Vai trocar peça, você vai demorar, vai gastar, mas dá. Eu acho que esse é o maior desafio de um gestor de manutenção. A gente está falando aqui da diferença de opinião entre gerações, né, dos mais velhos, mais novos, das mudanças de mercado, né? Você estava falando ali do contador de partículas e tal. Para um futuro próximo, médio prazo, o que você consegue enxergar de inovação ou de mudanças ou de adaptações de mercado que vão ser necessárias nessa área de manutenção industrial? Igual o Luiz estava falando, né? Eu penso que tudo vai ser online, né? Todos os controles vão ser online e vão indicar para o mantenedor qual que é o problema, né? Tanto um sensor de análise de óleo, de análise de vibração, termografias online que dizem se o equipamento está ficando quente ou não. Então eu acho que vai ter uma TV lá na manutenção dizendo o estado de cada equipamento, né? Vai virar digamos assim, um hospital, né? Que mostra ali na TV como que tá um paciente, né? Ele vai mostrar todas as indicações. E não tá longe isso aí, eu acho que tá bem próximo. Cada vez menos contato, né? Humano Isso. com a máquina. Cada vez menos contato com o equipamento. Hoje, Por um lado isso é ótimo, né? Porque sim, reduz riscos, né? Segurança e tudo mais. eu trabalho com equipamentos bem novos que estão em garantia, por exemplo, né? Então, quando tem um problema, a gente liga para a Itália, por exemplo, ele acessa a máquina remotamente e corrige o problema. Lá do outro lado Sendo que se fosse há do planeta. 10 anos atrás, ia pagar uma fortuna para esse homem vir aí. Eu tenho uma história boa agora que você falou. Estragou uma EHM da Siemens, de uma termoformadora. Eu lembro até hoje, era uma OP35, para quem é curioso e pesquisa. E a gente não conseguia consertar de jeito nenhum, né? Eu tentei consertar no Brasil e ela tem um cartãozinho. E eu trouxe da Alemanha esse cartão, coloquei da máquina e não funcionou. Só que nesse meio tempo eu tentei chamar algumas empresas do Brasil. E quando eu fui mandar um e-mail para a Alemanha, eu esqueci de descopiar a conversa do fornecedor. Eu acho que eles ficaram brabos comigo, mandaram o cartão corrompido, né? A máquina funcionou. Eu trouxe um alemão. Fui pegar ele no aeroporto, ele chegou na máquina, ele ficou 5 minutos na máquina, plugou o notebook, deletou uma linha, falou tá pronto, e foi embora. E a máquina funcionou. Eu lembro até hoje, essa viagem dele custou R$35 mil e deve fazer uns 15 anos. Nossa. 15 anos atrás, se você fizer pelo dólar, dá uma diferença boa aí nessa muito conta. dinheiro, naquela época era muito dinheiro. Então, hoje facilitou tudo, hoje não ia existir isso, né? Eu percebi que eles fizeram de maldade isso, né? Porque eu tentei outros caminhos aqui. Porque a máquina era deles e era toda travada, né? Você não tinha acesso ao CLP, a IHM, aos programas. Eles tinham uma parceria com a Siemens que era tudo travado. Então eu aprendi muito com isso. Tem que... Não, e na hidráulica mesmo, tem muito fabricante que faz isso, né? O cara compra uma válvula de uso normal, só que por contrato o fabricante da válvula bota um código fechado. Diferente. Daí você, eu preciso de uma válvula pressa injetora aqui, uma válvula prateleira, qualquer um vai ter. Só que você nunca sabe qual é a válvula porque é um código que não existe. É um código que só você põe no Google, em qualquer... vai sempre remeter ao fabricante da máquina. E daí você tem que comprar direto do fabricante da máquina. Mas você vai aprendendo algumas coisas com o passar do tempo. Bem interessante. Legal. Wilson, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui? Eu primeiro, estou bem feliz aí com o nosso bate-papo. Nosso primeiro programa aqui, né? Se você foi convidado, eu não sei qual é a relação que o Luiz tem com você, mas vocês têm uma história aí. Eu fiz ele só assim, 10, no trabalho. Essa é A uma dívida das tá histórias. paga. Sei. Essa é uma das histórias. O que você poderia acrescentar para complementar aqui a nossa conversa? Primeiramente, fico bem agradecido, né? Fico feliz que o Luiz lembrou de mim. Eu até cheguei aqui e falei, né? Eu sou um cara tímido, vou gaguejar. Espero que tenha feito entender tudo que eu falei. Foi ótimo, né? Fico feliz, né? Porque isso é fruto de trabalho, né? Quando você
tem foco, dedicação. Eu conheço o Luiz há 20 anos, sei o quão sério ele é, né, na empresa dele. Eu acho que eu posso chamar que ele é um empresário bem sucedido, né, Luiz? E fico feliz de estar aqui. E que venham vários outros, né, com outras pessoas que possam agregar nessa área de manutenção, lubrificação, entre outros. E a minha dica é, venha para manutenção, venha trabalhar com a gente, né? Eu acho que é bem Não deixa só a interessante. gente sofrendo. Não deixa a gente sofrer. O mercado está carente, né? É uma área, não vou falar do futuro, né? Porque o futuro é a TI, mas é uma área que tende a ter ótimos salários no futuro por falta de escassez de mão de obra qualificada e interessada. Então, quem se... Olha a dica aí para quem está trabalhando, sim, estudando nessa área, né? Às vezes o cara fala, não, vou lá me sujar de graxa, vou fazer hora extra, trabalhar domingo. Mas o que eu falo, né? Todo ônus tem seu bônus, né? Você vai ter um momento de lazer, você vai poder fazer outras coisas. Onde eu trabalho, a gente preza isso, a qualidade de vida, né? Então é bem legal, a gente não fica dentro daquela empresa 7 dias por semana, né? A gente tem nossos momentos de lazer também, que é bem importante, né? Você tem que desconectar da empresa, porque se você for trabalhar todo dia, o desgaste emocional é muito alto, né? Em casa, você percebe. Recentemente eu construí um barracão de 3.000 metros quadrados, 2.500 metros quadrados. Eu fiquei louco, né? Era muita pressão. E a minha mulher começou a perceber, né? Ela começou a me cobrar, por que você tá tão nervoso? Por que você tá tão nervoso? E eu não sou muito de falar os meus problemas da empresa para ela e vice-versa, né? E daí eu decidi falar, falei, não, porque eu tô sendo pressionado, eu tenho que entregar resultado. Então, se você tem um problema também, converse com a tua parceira, teu familiar, né? É uma maneira, né? Com pressão. Então, é uma dica. Converse com as pessoas, né? Procure ajuda, às vezes. Vai falar com um psicólogo, né? Às vezes a pessoa fala, não vou procurar um psicólogo porque eu não preciso. Às vezes ele vai perceber alguma coisa em você que vai te melhorar a ser uma pessoa melhor. Né? Um tarja preta que atira a primeira pedra, né? A manutenção eu não conheço ninguém. Mas eu acho que é isso. Acho que o papo foi bom. Obrigado, Luiz. Eu já te agradeço, mas eu vou te agradecer mais se não for o primeiro e o último, né? Se for o último, a gente já sabe que a culpa foi tua, né, cara? Não, você vai fazer vários aí. Luiz, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer só a participação do Wilson e, assim, nossa jornada iniciou junto, né? Lá desde a faculdade, a gente entrou na indústria junto, entrou no mercado de trabalho junto. Em alguns momentos, a gente teve uma participação mais direta um lado do outro, em termos de cliente e fornecedor. Hoje não é o caso, até porque o ramo da PLM não é um ramo que eu atuo muito, mas volte e meia faz alguma coisa de lubrificação centralizada, ou vou ali só filar um café. Sim. Não sei se é isso que faz, mas é um café bem bom ali na manutenção deles. Mas assim, com certeza foi uma das primeiras pessoas que veio na minha mente, assim, por eu saber que é um profissional super capacitado, um cara atualizado, ele desde a época da faculdade, não é à toa que eu fazia os trabalhos com ele, né? É um cara que sempre tá tentando, estudando, aprendendo coisa nova. Então eu pensei, não tem um cara melhor para o nosso primeiro podcast do que o Wilson. Que o assunto que a gente trouxer à tona, com certeza ele está atualizado e tem conhecimento, principalmente ali na nossa linha principal, né? Que é a parte de manutenção. Isso aí, legal. Muito bom. Luiz Augusto, da DHE. Wilson, da PLM Plásticos. PLM Plásticos. E você que ficou conosco aqui até o final, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o primeiro de muitos episódios do DHE Cast. E eu gostei da ideia, hein, Wilson, de fazer aquela logística aqui, de trazer a purificação do óleo. Vai ser legal, hein? Já, quem sabe, no segundo, terceiro episódio, a gente da limpeza que não já faz isso. O pessoal que tem que limpar o estúdio aqui talvez não fique muito satisfeito. Mas a gente vai tentar fazer de uma maneira limpinha. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo.